Alegres na esperança, aqui estamos nós com o nosso programa, com uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 9 a 20. É todo um contexto. Nós vamos lembrar que Ana, uma mulher que o seu grande sonho, o seu desejo era ter um filho e não consegue. Isso leva Ana a uma profunda angústia. Nós vamos lembrar o tempo. Ter filhos era sinal de bênçãos, como também até hoje é sinal de bênçãos. Mas no seu tempo não ter filho era quase um sinal de maldição. Então Ana, se você encontrar no 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 a 20, é uma mulher desesperada porque não consegue ter o filho que ela tanto almeja. Um dia Ana se levanta, deixa sua casa e vai ao templo orar ao Senhor. E a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte, que Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor, derramando copiosas lágrimas. Ou seja, nós encontramos essa mulher que se prostra diante do Senhor com uma angústia. E diz que ela orou ao Senhor com amargura e até mesmo chorou. Eu penso que deve ter sido uma oração de profunda experiência de Deus. Ela que vai ao templo, se prostra diante de Deus e tem essa experiência profunda de Deus, até mesmo de se comover. Mas ela também chora pela sua amargura. Então eu acho que isso aqui, meus caríssimos, é o exemplo também de cada um de nós, todos nós temos as nossas angústias, as nossas preocupações, as nossas frustrações. A quem nós devemos recorrer? Buscar ao Senhor. Ana deixa a sua casa, vai ao templo e a palavra diz que Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor e chorou. Eu às vezes vejo na igreja algumas pessoas orando, vejo as lágrimas correndo. Eu tenho absoluta certeza que essas orações são ouvidas pelo Senhor. Até porque a palavra de Deus diz que nenhuma oração ficará sem resposta da parte de Deus. Então, esse momento profundo de oração, esse se envolver completamente. E a palavra de Deus ainda diz que naquele dia, Ana fez uma promessa ao Senhor. E aqui eu acrescentaria pequenos detalhes. A palavra de Deus diz, você deve cumprir suas promessas ao Senhor. Existe gente que é muito fácil para fazer promessa e na hora de cumprir. Então, meus caríssimos, se apresente ao Senhor. Eu chamo a atenção dessas promessas, até algumas promessas meio mirabolantes, meio estranhas. É importante que seja uma promessa. Não é que a igreja, vamos dizer assim, ela proíbe, mas ela chama a atenção. Ore ao Senhor, confie no Senhor. Se for o caso de fazer a promessa, porque nós encontramos nas Sagradas Escrituras essas questões das promessas, a própria Ana fez, e a palavra de Deus em versículo 11 diz o seguinte, e fez a seguinte promessa. Então ela fez uma promessa. E a palavra ainda em 1 Samuel diz que ela cumpriu a sua promessa. Então eu chamo a atenção para esse fato. Vamos orar ao Senhor, vamos levar ao Senhor toda a nossa angústia, todas as nossas preocupações. Se for o caso também de casos difíceis, complicados, vamos fazer nossas promessas, mas não se esquecer de cumprir as suas promessas. Não cumprir as promessas é falta grave, e principalmente as promessas que você faz diante do Senhor. Eu quero alertar também para um outro assunto. São promessas que alguém faz para os outros cumprirem. Olha, atenção, ninguém é obrigado a cumprir promessas que outros fizeram, mesmo que tenha sido sua mãe, mesmo que tenha sido sua avó. Se ela fez uma promessa, para você cumprir, você pode se sentir, como diz assim, desobrigado. Você não é obrigado a cumprir aquela promessa. Agora, quem fez a promessa, precisa ter consciência de fazer uma promessa que ele tem a capacidade de fazer, porque existem algumas promessas que as pessoas fazem no momento, vamos dizer assim, de profunda emoção, e depois, dentro da avaliação, não conseguem cumprir essas promessas. Então, chama atenção para esses dois fatos. Cumprir as suas promessas diante do Senhor, fazer promessas que você possa cumprir, e não fazer promessas
não fazer promessas para os outros cumprirem. Veja, alguém é muito... vamos dizer assim, ama muito o seu filho, ele está passando uma dificuldade e resolve fazer uma promessa para que ele vá a pé da nossa cidade até uma outra cidade, 200 quilômetros a pé. E aí acontece o fato e você diz, não, eu fiz uma promessa para você cumprir, você vai ter que fazer essa promessa. Você pode se sentir desobrigado. Então as promessas têm que ser feitas por você e têm que ser cumpridas pelo Senhor, por você. Diante do Senhor, porque foi uma promessa, como eu disse, foi uma promessa feita diante do Senhor e você deve cumprir essas promessas feitas diante do Senhor. Deus seja louvado. Meu irmão, como Ana se colocou diante de Deus, orou ao Senhor na sua profunda angústia, e a palavra de Deus ainda no 1 Samuel capítulo 1 diz que ela voltou para casa diferente. Porque, evidentemente, quem tem um encontro com Deus, quem se prostra diante do Senhor, quem faz uma experiência profunda de Deus, vai voltar para casa com um semblante diferente. Um semblante diferente, um semblante de quem tem Deus. E quem tem Deus tem esperança. Quem tem Deus não se precipita, quem tem Deus não entra em depressão, nós diremos assim, não entra em parafuso, não entra em desespero, melhor dizendo. É bom que a gente lembre essa questão, aí eu disse que não entra em depressão, porque a depressão pode ser uma depressão por preocupações de problemas, ou depressão também é uma doença, então é melhor que a gente vá devagar. Eu diria assim, não entra em desespero, porque você sente o poder de Deus na sua vida. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa te abençoar e te proteger, hoje, amanhã e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.